boa noite. Vamos só dar aqui uns breves momentos para que todos possam entrar aqui no webinar. Procurar o chat. Todos. Ok. Isso é só que fiz as nada. Já estamos aqui todos. Ora, vamos iniciar. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Escola de Treinadores da Confederação de Treinadores de Portugal. Desde já peço desculpa porque hoje encontro-me assim um bocado limitado. O, o inverno tem sempre esta particularidade de deixarmos um bocadinho mais eh, vulneráveis a estes bichinhos, e então estou aqui um bocadinho limitado, mas como aqui que interessa é o nosso convidado especial, o Danilo Ferreira, que vem aqui abordar as competências e desafios, estratégias de intervenção que um treinador deve ter junto de um atleta com necessidades especiais. Para aqueles que não conhecem o Danilo é licenciado em Desporto, atualmente selecionador nacional de handball de cadeiras de rodas e desempenha um papel central no desenvolvimento da modalidade em Portugal e também a nível internacional. Enquanto é treinador de handball de cadeiras de rodas, foi campeão do mundo e da Europa e de handball de cadeiras de rodas de sais em 2023 e também recentemente fui campeão da Europa de handball de cadeiras da vertente de 4. É treinador de grau 4, exerce funções também como treinador de handball no Naval de Tubalense, na vertente convencional, de 7, do pavilhão, e é um ex-internacional português, uma pessoa com muita experiência aqui no desporto e um apaixonado também pelo desporto e por isto que hoje vamos falar, que, que são aqui os atletas especiais. Um, Relembrar que todos os participantes podem colocar questões e assim também eh, será o ideal, assim o solicitamos, para que isto seja uma conversa mais interativa. A área específica aqui se há, deverão aqui colocar as vossas questões. O chat está sempre disponível para vocês poderem trocar ilações entre os vários participantes, ou refletir, ou comentarem, estejam à vontade. Só salientar sempre que não devem colocar os vossos dados pessoais, não precisam colocar o vosso NIM, NIF, não precisam colocar os vossos e-mails, não é necessário nada, porque a seguir a plataforma Zoom irá efetuar o relatório da participação e aí a gente verificará quem esteve presente ou não. Danilo, muito obrigado pela tua disponibilidade e vou-te passar a palavra. Ok, bem, primeiro boa noite a todos e a todas. Agradecer à Confederação este convite para partilhar aqui um pouco convosco algumas ideias, algum do nosso trabalho que temos feito. Eh, Agradecer o carinho do Marco na minha apresentação. Somos todos do desporto, por isso vou tentar aqui dar-vos algumas notas, algumas ideias da maneira que nós trabalhamos aqui uma área específica do desporto. Está bem? Vou tentar não ser muito maçador e vou esperar que vocês também vão colocando aqui algumas questões. Então, seguindo aquilo que o Marco dizia sobre a minha pessoa, eu nasci em 74, portanto eu tenho 51 anos, fui praticante de handball desde os 14 aos meus 33, dos 17 aos 33 fui jogador profissional, em paralelo fui tentando fazer aqui o meu percurso académico, para quando acabasse o handball tivesse alguma coisa mais para fazer. Quando eu era atleta, não tive nunca a expectativa de ser treinador. Eu queria jogar, nunca tinha pensado, depois naturalmente as coisas surgiram e hoje vou tentando partilhar algumas das ideias que eu fui assimilando de vários treinadores, seja no desporto formal, seja no desporto adaptado. E que eu vou partilhar já convosco, que é uma
conotação que a mim não me faz muito sentido, na perspectiva que seria muito mais fácil se nós todos falássemos apenas em desporto. Por exemplo, nós no handball temos handball formal, handball de praia, handball em cadeira de rodas, handball de ciência intelectual, handball dentro dos estabelecimentos prisionais. Se nós todos falássemos, olha, jogamos handball e depois sim, cada um dentro das suas especificidades, podíamos abordar esses assuntos mais claros, em vez de colocar sempre um rótulo de adaptado, que na sociedade que nós vivemos traz sempre associado um sentido um pouco depreciativo. Também isto é uma partilha minha, pessoal, é a minha opinião. Fará sentido ou não, respeito todas as opiniões, como é claro. Passando aqui, se nós formos falar sobre o desporto adaptado, o que é um desporto adaptado? É um desporto que existe já de alguma forma eh, praticado por pessoas sem deficiência e que a dado momento algumas pessoas, algumas vontades foram criadas e foram algumas sinergias que se juntaram e criaram algumas adaptações dentro dessa modalidade para que fosse possível pessoas com deficiência podê-la praticar. Se falarmos do handball, será handball em cadeira de rodas, será handball para a deficiência intelectual, se falarmos no basquete, será o basquete em cadeira de rodas e por aí fora. Está bem? Uma nota que eu queria deixar, e acho que é muito importante, e eu costumo falar com colegas, com treinadores portugueses, estrangeiros, no sentido que fazemos um exercício que é o seguinte: nós vemos uma pessoa num, numa avenida, num shopping em cadeira de rodas, e há sempre um olhar mais, eh, sei, mais paterno, mais, epá, coitado, mais vai ali de cadeira, deve ser difícil, etc. Mas se nós virmos essa mesma pessoa dentro de um campo a praticar a modalidade A, B ou C, a nossa perspectiva sobre a mesma pessoa, mas em contextos diferentes, é completamente diferente. Deixou de ser uma pessoa que, pá, olha, vai de cadeira, deve ser difícil a vida dele, para ser um atleta. Está bem? Por isso, isto é uma vantagem que nós técnicos temos e uma ferramenta gigantesca que eu acho que fará sentido nós usarmos e para irmos tentando mudar aqui alguns paradigmas que ainda existem. Está bem? Juntando a isto, juntando a isto, o que diz aqui é ninguém vai praticar desporto para mostrar dificuldades que tem, ok? Se nós todos encararmos o nosso par de uma forma, epá, eu tenho as minhas limitações e tenho as minhas potencialidades, seja portador ou não de ciência. Sim? E se nós pegarmos em qualquer pessoa que vá praticar desporto, o objetivo dela é que seja demonstrado dentro do desporto que ela vai praticar as melhores capacidades que consegue ter e, não, e nunca as dificuldades que tem, que irão existir, e nós treinadores teremos que fazer o quê? Trabalhá-las para diminuir ao mais possível as dificuldades e passar para uma potencialidade. Ok? Falamos em desporto adaptado. Eh, É comum a todas as modalidades uma premissa que é eu tenho que ser elegível para praticar atletismo. Eu tenho que ser elegível para praticar natação. Ok? E, e esta elegibilidade é-nos dada perante uns itens, uns manuais de classificação funcionais que existem, que são próprios de cada modalidade. Por norma, existem classificadores mais afetos à modalidade A, B, C ou Y, que são mais especialistas, porque cada modalidade tem os seus skills próprios, e no momento que aquela pessoa me diz você é elegível para praticar a modalidade Y, vamos ter que passar à frente, né?
para uma coisa que é a classificação desportiva, que foi criada por um senhor chamado Guttmann após a Segunda Guerra Mundial, que trabalhava num centro hospitalar que se chamava Scotlandville e que começou a receber pessoal que veio da guerra e que vinha com lesões medulares. E o que ele fez? Começou a fazer alguns jogos pré-desportivos e conseguiu perceber que aqueles jogos pré-desportivos que ele iniciou de uma forma lúdica começou a trazer benefícios funcionais para aqueles doentes, daquela malta que ele recebeu. Ok? E nesta fase, estes sistemas de classificação eram baseados apenas em questões médicas. Ou seja, era num gabinete médico, numa marquesa, sentado, deitado, seja como for, levanta o braço, não levanta. Era registado aquilo que o atleta não fazia. E com o evoluir dos tempos, a classificação desportiva também evoluiu. E evoluiu porque hoje em dia, e Portugal teve um papel bastante importante na Europa na construção desta mudança de paradigma, que é deixamos de ter uma classificação médica exclusiva para termos uma classificação médico-desportiva. O que é isto? Claro que é importante eu saber se tem abdominais, se tem dorsais, se tem bíceps, se tem tríceps, porque é lógico que são músculos que são utilizados nas modalidades esportivas, claro que sim, mas algumas vezes, e não são poucas, que a avaliação médica, em contrapartida com a classificação desportiva, não conjuga uma com a outra, porque nós sabemos todos que nós, seres humanos, temos uma capacidade de adaptação extraordinária. O nosso cérebro tem uma funcionalidade que é a plasticidade, que muitas vezes vai buscar algumas funções a outras áreas do cérebro, porque perdemos por um acidente ou por uma doença ou o que seja, e então aquela classificação médica ou desportiva é mais real, é mais completa do que sendo só uma classificação médica, ok? Se eu estiver a falar muito rápido e alguém tiver alguma questão, não tenho nenhum problema de colocar. E, portanto, quando nós passamos nesta equipa de classificadores, que o ideal será sempre ter um médico, um fisioterapeuta e um técnico da modalidade. Para quê? Porque o médico sabe medicina, o fisioterapeuta sabe de fisioterapia sobre o movimento humano e o técnico esportivo terá que saber dos skills das suas modalidades. E tudo isto em conjunto vai dar uma classe desportiva àquele atleta. Está bem? Onde? O que é que faz? Esta classe desportiva, ups, desculpem, esta classe desportiva, se for no handball, as classes desportivas vai de um ao 4. E o que é isto? Um classe um será um atleta menos funcional e um classe 4 será o atleta mais funcional. Tá bem? Se nós formos ao Bóssia, que foi uma modalidade pensada e implementada para pessoas com paralisia cerebral, há muitas classes ABC1, ABC2, perante as mesmas, ou seja, a ideia é a mesma, ou seja, é perante a funcionalidade do atleta que lhe é atribuída a classe 1, 2, 3, 5, 6, 7, depende de cada modalidade, ok? E depois em jogo, aquelas, aquelas classes vão permitir que a ideia da classificação é que o jogo seja o mais equilibrado possível. Vamos aqui pensar. Se nós estivermos a falar num jogo de handball em cadeira de rodas, onde temos quatro atletas amputados, em princípio serão classe 4, e quatro atletas com, eh, com paralisia, ok?
a funcionalidade deles é completamente dispar. Se nós fôssemos competir uns com os outros, eram jogos sem, sem chama, sem história, digamos assim. Tá bem? E o que é que esse sistema, e o Gutmann pensou, foi criar aqui este sistema onde permitisse que jogasse pessoas com classes altas, mas que também pudessem jogar pessoas com classes médias e classes baixas. Como é que ele fez? Em cada modalidade existe um limite máximo de jogo que a soma daqueles atletas não pode ultrapassar. Nós, se formos ao handball agora no europeu, nós jogávamos 4 para 4 e a soma das nossas equipas, das pessoas que estavam em campo, não podiam passar 12 pontos. Bem, isto permite algum equilíbrio na competição. Ok? Seguindo aqui um pouco, o que é este quadro? Acho eu que é, isto são áreas onde a atividade física e o desporto pode ser chave na intervenção, está bem? A reabilitação, claro que sim, existe um processo médico após um acidente, após o que seja, após a alta clínica, através do desporto, nós podemos continuar a ajudar na reabilitação daquela pessoa, sim. Lazer de recreação, ninguém me obriga a ter que praticar desporto a nível competitivo. Valor educativo, claro que sim, onde nós pomos regras, onde nós sabemos estar, onde nós sabemos respeitar, onde nós aprendemos a perder e a ganhar. Sim, competitivo aqui, separei o alto rendimento do competitivo, porque ao alto rendimento chega apenas uma ínfima parte de todos os atletas que existem, seja de que modalidade for. E no competitivo, a base é muito maior, existe mais pessoal a praticar e a nossa intervenção de treinadores será sempre aqui dentro destes dois, essencialmente, competitivo e alto rendimento, onde todos gostam de estar. Está bem? Passando aqui agora. Eu vou partilhar convosco aquilo que eu faço e quando treino a minha equipa de handball em cadeira de rodas, quando chega alguém novo, para. Antes disto, eu quero partilhar convosco o seguinte: os atletas, ou muitos atletas que nós temos no desporto adaptado, chegaram ao desporto sem ter um passado desportivo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a deficiência que eles têm foi uma deficiência adquirida e não uma deficiência congénita. Ok? Ou seja, a dado momento da vida aconteceu algo, desde acidentes de trabalho, desde acidentes de bicicleta, desde atropelamentos, ou o que seja, que fez com que a pessoa ficasse com uma deficiência. Ok? E, portanto, isto é um primeiro desafio para nós técnicos, que é, nós vamos trabalhar com alguém que supostamente tinha uma vida de uma forma até 6 meses atrás, até um ano atrás, até um ano e meio atrás, e que algo aconteceu que virou completamente a vida. Tá bem? E a parte psicológica deste indivíduo que nos vai ser nosso atleta, está diferente daquilo que era antes de sofrer o acidente. E nós temos que entender isto rapidamente, perceber como é que podemos ajudar, como é que podemos fazer para que a pessoa consiga integrar o mais possível o desporto. Está bem? Como eu vos disse, não existe passado desportivo. Por exemplo, eu posso dizer que no handball em cadeira de rodas, sei lá, 96, 97% dos atletas que existem em Portugal é deficiência adquirida. Portanto, eles não tinham uma linguagem, uma habituação ao desporto, né? A ter que ir treinar, a ter que aprender a linguagem da modalidade. Se for a natação é uma, se for o atletismo é outra, se for o handball é outra, se for o boxe é outra, ok? Mas para eles praticarem vão ter que assimilar aquela linguagem, sim. Pegando depois, se for desporto praticado em cadeira, eu, antes do acidente,
tinha uma vida onde andava em pé, onde conduzia o meu carro, entrava e saía facilmente, comecei a ter um dia a dia em cadeira de rodas. Primeiro ponto terá sempre que ser o controle da cadeira. Tá bem? Não é fácil, não é impossível, é à semelhança do desporto formal, tudo uma questão de treino e do querer e objetivos para ser atingíveis. Posto, vamos imaginar, ok, tem um trabalho excelente de cadeira, está top, então agora vamos pôr a cadeira e a bola. Sim? Nós em pé, às vezes a bola atrapalha, nós sentados numa cadeira, ainda às vezes atrapalha mais ou menos, depende do atleta, depende da vontade. Ok? Depois de estar bola e cadeira, ok, então vai, vamos, bola, cadeira e colega de equipa. Mais um estímulo, mais um desafio que tem. E quando tudo isto está assimilado, ok, metemos tudo, bola, cadeira, bola, colega e adversário. Agora vamos jogar, está bem? Eh, É fácil, é difícil. Eu não tenho essa ambição de definir se é fácil ou que é difícil. Tenho uma partilha que posso fazer que é os atletas do desporto formal e os atletas do desporto adaptado, a vontade de ganhar, a vontade de competir, a vontade de treinar, a vontade de ser atleta é exatamente igual. E eu acho aqui que muitas das vezes nós confundimos o que é o atleta formal e o atleta adaptado com as dificuldades que uma pessoa com deficiência tem no dia a dia. Okay? Aí a conversa será diferente porque falemos só das barreiras arquitetónicas e são completamente abismal umas das outras, está bem? Mas a vontade de atleta, eu posso vos assegurar que o meu atleta da seleção de handball em cadeira de rodas e eu, atleta da seleção nacional, enquanto atleta, as nossas vontades são exatamente iguais. Que é querer competir, querer honrar a camisola, querer jogar por Portugal. Está bem? Vamos aqui passando à frente. Aqui um desafio grande, que é pontos-chaves. Eu estou no desporto formal, tenho um estágio, tenho uma competição, vamos imaginar, na Lituânia, onde nós tivemos agora o europeu. Sim. Primeira coisa é para nós prepararmos a seleção para uma competição, começamos logo com uma barreira, que é perceber a disponibilidade dos atletas. Nós não estamos a falar de atletas que são amadores, que a maioria deles tem o seu emprego. Perceber se existe facilidade ou dificuldade de haver dispensa do emprego, não haver dispensa. Ok, este é um ponto. Outro ponto é a questão de saúde destes nossos atletas, ou dos atletas de desporto adaptado, que existem algumas questões de saúde, algumas questões de higiene pessoal que tem que fazer, tem que usar sonda, tem que fazer esvaziamento da bexiga, tem que N situações dessas, também, e que muitas das vezes, por exemplo, o pessoal paraplégico está muito sujeito, se não ter cuidado e ter uma vida mais ou menos regrada com infecções urinárias. Pode logo criar aqui uma dificuldade. Nós queremos convocar o atleta e já não pode estar com uma infecção urinária. Está bem? Ou seja, acresce às lesões normais do desporto esta questão de saúde que torna esses atletas um pouco mais vulneráveis. Ok? Primeiro ponto será este. Segundo ponto é, ok, os atletas estão todos ok, os que nós queremos estão aptos para vir, então e agora onde é que vamos estagiar? Que locais nós temos que são, que reúnem as condições para nós estagiarmos? Vamos imaginar Rio Maior, excelente. Praticar, fazer estágios em Rio Maior, excelente. Nesta data, essa data já não temos disponibilidade. Temos que ir procurar outra. Ou seja, não é nenhum bicho de sete cabeças, mas são coisas que nós temos que estar aqui em alerta, porque é a realidade que nós nos deparamos.
Pode acontecer, não há disponibilidade neste local de estágio, não há disponibilidade naquele estágio, naquele local de estágio, e nós vamos ter que mudar as datas ou mais para trás, e depois já fica muito longe da competição, ou então não fazemos, só vamos ter que fazer um mais perto da competição, e isto torna, algumas vezes, uma condicionante bastante grande para as equipas, seja de handball, seja de natação, seja daquelas que mais precisam de condições arquitetónicas adequadas. Ok? Vamos viajar. Ok, vamos viajar. Primeiro ponto. Eu, enquanto atleta, viajava muitas das vezes por uma questão económica. As pessoas tentavam fazer o quê? Tentar arranjar voos que tivesse escalas, tivesse, tendo uma ou duas escalas, o voo era mais barato. Fazer um voo, em vez de ser às 2 da tarde, fazer às 2 da manhã. Ok, nós conseguimos, tranquilo. Eh, Só para nós termos uma ideia, quando eu vou para um estágio no exterior com a Seleção Nacional de Handball em cadeira de rodas, nós temos de estar no aeroporto 3 horas antes. E porquê 3 horas antes? Porque nós temos que fazer o check-in normal, temos que fazer o check-in das cadeiras do dia a dia e temos que fazer o check-in das cadeiras de desporto. Tudo isto feito, tudo isto feito, temos que ir despachar as cadeiras de desporto, que a única coisa que nós conseguimos fazer é tirar as rodas, o quadro não fecha, ou seja, é fixo, e então é obrigatório nós temos que passar no raio-x da bagagem fora de formato. Tá bem? Portanto, é toda uma logística que tem que ser pensada e nós temos que pensar o quê? É malta, os nossos voos têm que ser diretos. Fazer escalas é difícil. Vou partilhar convosco, alguns saberão, outros não, que nós, quando vamos viajar com pessoas com mobilidade reduzida, ok? Essas pessoas são as primeiras a entrar no avião e são as últimas a sair do avião. Vamos imaginar aqui nós, fazemos aqui um cenário, temos um transfer que é de 1 hora e um quarto, para nós sairmos de um avião e apanhar o outro, impossível. Impossível, não temos capacidade para apanhar, porque primeiro temos que deixar que saia toda a gente do avião, só depois sai a malta que tem mobilidade reduzida. Também, estes são aqui algumas especificidades para quem não está dentro da área ou quem está menos atento, que deixo-vos aqui partilhar convosco, está bem? A saúde já falei convosco sobre as condições específicas. Nós podemos estar no meio do jogo e um atleta dizer, pá, Danilo, eu preciso ir à casa de banho porque tive aqui um acidente e tenho que ir tomar banho e tenho que, porque isto aqui correu mal. E não passa nada, faz parte e temos que seguir jogo e tem que andar para a frente. Uma nota que eu deixo e o que eu tento, e eu acho que temos conseguido, é nós trabalharmos apenas e olharmos para atletas. Sim? Eu tento, para mim é natural, eu só trabalho com atletas. Se eu tiver alguém que me venha dizer, pá, olha, o meu filho é deficiente e queria participar de desporto, meu amigo, esqueça lá isso. Qual é a necessidade que você tem de meter o rótulo que é deficiente? O meu filho tem 15 anos, tem paralisia cerebral e gostava de experimentar natação. Ok, vamos embora. Se nós conseguirmos enquanto técnicos, ir mudando aqui este paradigma de colocar rótulos, que aquele é gordo, aquele é zarolha, epá, acho que não é por aí o caminho, sinceramente. O caminho será sempre nós retirarmos e tornarmos o mais perto da norma possível, sabendo de antemão que nunca será igual à norma, porque as minhas condições não são igual ao do António, ou do Manela ou do Joaquim. Está bem? Isto é uma cadeira de desporto, ok? O ideal, o ideal é que cada atleta tenha a sua cadeira personalizada, ou seja, seja feita à sua medida. Tá bem? Eu não sei se o pessoal, caríssimos e ilustres colegas treinadores que estão aí desse lado, têm noção dos valores destes materiais. Também não sei se têm noção que material de desporto para desporto adaptado não é considerado ajuda técnica, portanto, não existe ajudas do Estado para comprar uma cadeira de desporto.
não existe para comprar cintos, ok? E este material é muito caro, sim. Posso partilhar convosco que estamos a falar uma cadeira com uma qualidade média, terá sempre entre os 5 e os 6.500 euros. Nunca menos que isso. Também, portanto, eh, é o que é, não é caro nem é barato, é o que está estipulado, é o que nós temos. Já cadeiras custam 14 mil euros, 12 mil, 21 mil, 19 mil. Está bem? Deixar-vos uma nota que as duas ou três diferenças das cadeiras do dia a dia. Esta proteção aqui, por causa dos choques, os pés têm que estar sempre aqui nesta zona. Esta rodinha cá atrás, que é uma rodinha que chama anti-volteio para as cadeiras não voltarem. Esta tem duas, há umas que só tem uma. A inclinação das rodas e estes cintos de fixação à cadeira. Tá bem? Como eu vos falava há pouco, do pessoal começar a ter um discurso e uma abertura necessária de assimilar outros conceitos, terá que ser obrigatório. Aqui tem alguns eixos, rolamentos, pneus, jantes, almofadas por norma são utilizadas as próprias de cada um atleta por questões pessoais e por questões de habituação e está tudo certo. E é o que é. Isto continua a ser material muito caro. Treinador e atleta. Ok. O treinador, o que é que acontece? Eu veio um atleta, quero treinar handball em cadeira de rodas. Ok. Qual é a minha primeira preocupação? É perceber qual é a motivação dele vir treinar. Se é porque, ok, olha, não tenho mais nada que fazer, vou treinar. Se é porque tem um amigo que joga numa equipa A, B ou C e também foi treinar para ver e alguma curiosidade para ver como é que funciona. Se viu um jogo na televisão e ficou com vontade de aqueles conseguem, eu também consigo e tenho foco e quero, etc, etc, etc. Isto é logo o primeiro dado que eu tento beber ali do atleta. Segundo, nós temos de ter a capacidade de saber o mínimo das ajudas específicas que este pessoal precisa. Quando eu falo disto, não são muitos atletas, seja que modalidade for, não são muitos, mas alguns são certamente, que é fazer a transferência da cadeira do dia a dia para a cadeira do desporto. Ok? Se nós não soubermos fazê-lo, a minha nota é que não façamos. E porquê? Porque nós podemos fazer algo que lesione o atleta, podemos fazer algo que o atleta caia e nunca mais temos esse atleta porque ele vai dizer, pá, eu não vou ao treino daquele incompetente, como é lógico. Está bem? Perdão. Perceber claramente que funcionalidades e que limitações aquele diagnóstico daquele atleta A, B ou C nos traz, o que é que ele, o que é que diz a literatura que ele faz e não faz. Às vezes não bate certo a literatura com aquilo que acontece na realidade, mas nós temos que ter umas luzes e uma orientação para perceber que caminho ir. Está bem? Aqui é a chave, malta. Aqui é a chave. O conhecimento do atleta, seja pessoal, seja em envolvência familiar, é chave. E eu acho que isto não é só no handball formal, é no handball, no handball, no basquete, ou na natação, ou no atletismo, seja formal ou adaptado. Nós, antes de sermos atletas, somos pessoas. Definitivamente. E essas mesmas pessoas têm uma envolvência familiar onde eh, existem frustrações, existem alegrias, que depois vêm junto com a pessoa para o atleta, para o treino, para o jogo. E às vezes é difícil nós entrarmos em alguns íntimos de atletas, sejam rapazes, sejam raparigas. Está bem? Eu coloquei aqui conhecimentos do handball, mas será conhecimentos do handball ou do atletismo? Ou seja, eu tenho que dominar a minha modalidade para poder ensinar, para poder tentar ser melhor, para poder criar desafios.
E isto obriga-me ao quê? Eu, quando fiz o curso de treinador de handball, ninguém me disse que era curso de treinador de handball para pessoas sem deficiência, ou curso de treinador de handball para pessoas com deficiência. Lá diz curso grau 4 de handball. Portanto, eu tenho que ter a capacidade de olhar para o que é o handball global e perceber o que é que eu posso transferir para o desporto adaptado, seja em pé, na ciência intelectual, seja nas cadeiras de rodas. Isto será igual à natação, isto será igual ao atletismo, ou seja, nós temos que ter uma capacidade de nós adaptarmos as ditas jogadas, os ditos skills da norma para o skill do atleta adaptado. Pessoal, vocês façam perguntas, façam partilhas, colaborem aqui, senão isto assim, estamos a falar, não é fácil. Está bem? Ups, acho que passei dois. Ok, é isto. Seguimos. Continuando, eh, falávamos há pouco que os nossos atletas do desporto adaptado têm classes desportivas, ok? Tendo classes desportivas, existem níveis diferentes de funcionalidade dentro do campo. Claramente, claramente. Eu não posso, enquanto técnico, preparar treinos onde só os mais funcionais é que trabalhem e consigam fazer aquilo que eu proponho. Mas também não posso fazer e preparar só para as classes baixas. O que é a minha obrigação? Ou a nossa obrigação enquanto treinadores? Nós temos que preparar treinos onde toda a gente se sinta que é parte integrante daquele treino e que toda a gente consegue fazer com maior ou menor dificuldade aquilo que é proposto. Perdão. Se assim não tivermos essa capacidade, vamos perder atletas, vamos ser treinadores menos assertivos, digamos assim. Está bem? E ligado a esta parte do treino, temos o quê? As conjugações das pontuações. Cada modalidade tem o seu máximo, tem o seu limite de pontuação. O que é que isto me obriga a mim, técnico? Eu estou numa situação de stress competitivo, vamos imaginar, numa meia-final, e tenho que fazer uma substituição rápida e tenho que fazer contas de matemática. Ou não, eu tenho que tirar um 4, só posso meter tirei um 2, só posso meter, ok? E isto é em fração de segundo. Sim? A malta que está comigo ajuda, porque estamos comigo já trabalhamos juntos há 10 anos na seleção, mas é um desafio giro, é um estímulo à nossa capacidade de reação rápida muito, muito, muito giro. E isto, né, quando eu vou criar ou quando algum selecionador vai selecionar atletas para desporto adaptado, essencialmente desporto coletivo, se for desporto individual, será mais fácil, porque não existem, as classes estão definidas e cada um pertence à sua classe, não há aquela soma da equipa, tem que ter um total que não pode ultrapassar, mas nas coletivas nós temos que pensar, epá, eu tenho que levar classes 4, tenho que levar classes 2, tenho que levar classes 1, ok, então e dentro da classe 1 quem é que são os melhores? E dentro da classe 3 quem é que são os melhores? Sim? E nós, no handball, ainda temos um desafio maior que é obrigatório ter mulheres, ok? Cada equipa tem que ter duas mulheres na equipa e uma delas tem que estar sempre em jogo. Ainda é outro desafio, está bem? Portanto, vamos aqui sempre jogando com isto tudo e tentando sempre que onde nós vamos, onde nós estamos, seja acessível para que isto tudo funcione. Porque se não funciona uma parte, começa a inquinar tudo e depois torna-se um processo muito mais difícil. Também aquela referência que está ali dos 12 pontos é uma equipa de handball em cadeira de rodas de 4, que é a versão agora que foi definida pela Federação Internacional de Handball, que é a modalidade que é para apostar forte, não o 6 para 6, mas o 4 para 4, que são as duas vertentes que nós podemos jogar, e no 4 para 4 são 12 pontos. Em janeiro, se possível, irá mudar para 11. Ok. Agora vou falar em específico
do handball. 4x4, modalidade que é a aposta forte para nós sermos modalidade paralímpica. Os 8 jogadores, os 10 jogadores que nós podemos levar ao jogo, equipam todos com equipamento igual. Ou seja, o que é que eu vos quero dizer? Quero dizer que não há um guarda-redes diferenciado, como um handball formal. Sim? No handball formal há os jogadores de campo e há um ou dois ou três atletas que estão equipados à guarda-redes. No handball não existe brincadeira de rodas. O que é que existe? Existe eu definir se jogamos com um guarda-redes fixo, que é sempre aquele, ou se jogamos com um guarda-redes móvel, que vai e vem e quem chega primeiro vai à baliza. Isso é uma questão depois de estratégia. Portugal, por norma, joga com guarda-redes fixo, mas se nós formos ver, por exemplo, a França joga muito tempo com 4 e com a baliza descoberta e passa, não é nenhuma mais certa do que outra, são estratégias de cada um. Baliza. A bola é número 2 e é proibido resina. Ninguém pode usar resina à semelhança do handball formal. A baliza, o ideal, isto é no início que nós usávamos uma tábua de redução da altura, para 1,70 m em vez de 2. Competições internacionais não existe. Isto são já balizas cortadas à medida. Em Portugal já existe de 2 ou 3 equipas, se não tiverem erro, que já têm também as balizas cortadas à medida. E isto é um percurso que vamos fazendo, vamos caminhando, vamos construindo pouco a pouco. Uma das coisas que eu vos queria mostrar a facilidade que existe, que é um transfer do desporto formal para o adaptado. Nós, no handball formal, damos 3 passos. Como é que podemos fazer um transfer para uma cadeira de rodas, 3 puxadas? Sim? Porquê? Porque eu acho que o desporto adaptado tem que ser o mais próximo possível do desporto formal. Senão depois perde a característica, perde a linguagem da modalidade que deu origem ao outro. É o que eu acho. Atleta na cadeira. Obrigatório. A faixa número 5, a faixa número 3, a faixa número 2. A 1 é usado com atletas que têm troncos não funcionais, ou seja, lesões vértebro-modulares, onde não são todas, mas muitas têm um tronco menos funcional do que alguém que tem uma lesão ou que é amputado, ou seja, o tronco funciona completamente dentro da norma, está bem? E porquê que são estas faixas? Primeiro, para a segurança do próprio atleta. Segundo, para conseguir jogar muito mais rápido e muito mais uniforme. Porque se eu estiver bem sentado, bem fixado na cadeira, o meu corpo passa a ser a cadeira mais o corpo, um único elemento, e não a cadeira e o corpo. Ser coisas separadas onde nada está bem estruturado, bem alavancado para poder jogar. Como é que jogamos 4x4? São 2 sets com intervalo de 5 minutos. E quando são 2 sets, vamos imaginar, o primeiro set eu perdi 10-5. O segundo set eu ganhei 6-5, eu tenho que ir fazer um terceiro set. Ok? Não há empates no handball em cadeira de rodas 4x4. Já vos falei há pouco que obrigatório 2 mulheres, uma sempre em campo. Se alguma das mulheres for excluída, eu tenho que tirar um homem e meter outra mulher em campo. Ok? Situações onde nós conseguimos marcar 2 pontos. Livre de 7 metros, golo de baliza a baliza e golo após rotação de 360 graus. Classificação funcional, já falamos há pouco, 12. O que é que nós podemos jogar handball em cadeira de rodas? Podemos jogar de 2 formas. 6 contra 6, 4 contra 4. 6 para 6,
para mim, é o que eu mais gosto de jogar, porque é onde nós temos o- a maior proximidade do handball formal. Bem, onde nós conseguimos fazer bloqueio exterior, conseguimos fazer entradas a pivô, conseguimos fazer cruzamentos, conseguimos fazer defesa à zona, defesa mista, o que seja. O- Sim, e aqui já temos um guarda-redes diferenciado, a pontuação já não são 12, são 17, sim, e já não há golos de dois pontos, a bola vai ao meio campo após golo, enquanto no de 4, quando é golo, a bola sai da área do guarda-redes, tá bem? Ou seja, é mais perto do que nós conhecemos do handball indoor. A aposta da Federação Internacional é no de 4, nós respeitamos, como é lógico, demos a nossa opinião em sede que tínhamos que dar, na altura que tínhamos que dar, e a nossa posição foi que se fosse para nós escolhermos, nós escolhíamos 6 para 6 e não 4 para 4. Estivemos já para 4, vamos tentar treinar e vamos tentar ser tão competitivos como fomos no de 6 para 6. Bem? No de 4 já vos falei, os jogadores, o equipamento, não vos vou amassar outra vez com isso. Danilo, se quiseres, podes clicar em cima dos links e mostras um bocadinho de cada vertente. Ok, então vamos lá. Vemos aqui. Fugiu? Estava a andar. Bom dia. Ok. Isto é 6 para 6 e é Portugal-Hungria. Tá bem? Este, o Ricardo Queiroz, o Éder, tem um braço esquerdo mortífero. Ok? Vocês aqui conseguem perceber claramente. Conseguimos defender à semelhança de um 6-0. Conseguimos defender aqui a festa do húngaro, é que eles estavam já há muito tempo ainda não tinham conseguido marcar um gol e aqui conseguiram. Aqui é a Hungria e a Holanda, também 6 para 6. E conseguem ver aqui a senhora em jogo. Aqui é Croácia, Portugal. E vamos ao. Ups, onde é que andas tu? Onde é que andas tu, Marco? Onde é que andas tu? Se quiseres, eu posso partilhar, que estava um bocado lento. Então põe tu, faz favor, para ter o melhor. Ok. Aqui é o europeu agora na Lituânia. Aqui é 4 para 4. O jogo é completamente diferente no sentido da velocidade, do espaço que temos em campo, na maneira que defendemos, na maneira que atacamos. Não tem nada a ver uma maneira de jogar ou outra. É completamente diferente. Chama-se handball na mesma, mas é completamente diferente. Aqui é a França e aqui são os Tugas a fazer uma festa para os conseguimos enganar. Vamos ver se continuamos nesta cena. Está bem?
Eu acho que é uma boa maneira de nós pararmos aqui um pouco com esta imagem, deixar aqui algum espaço para vocês colocarem dúvidas, questões que eu possa, e se conseguir responder, irei responder com todo o prazer. Portanto, Obrigado, agora Emil. o Tenho Marco. aqui já umas questões que eu acho que, pronto, temos combinado que íamos intervir, só que, desculpa lá, a minha voz não estava a permitir, tive que reforçar aqui um chá para aquecer a garganta. Temos uma pergunta que foi colocada um bocadinho já no início, sobre a questão da tua formação, ou seja, a tua formação como treinador, eh, sentiste de alguma forma que estava desadequada para a tua realidade, a realidade que tu encontraste no handball de cadeiras de rodas? Sentiste que, como treinador, tiveste que desaprender, a tua forma tradicional de olhar para o handball e para o atleta? Não. Eu acho que tive a felicidade de ter sido ex-praticante da modalidade que eu fui treinar, que ajudou-me bastante. E eu não acabei uma licenciatura em Motricidade Humana, Educação Social e Reabilitação, onde eu passei por várias modalidades de desporto adaptado. Bem, e aí já me deu alguma bagagem para. E depois eu consegui fazer aqui esta ligação daquilo que eu tinha sido atleta com aqueles conhecimentos que eu conheci nesta licenciatura inacabada, porque não acabei estatística, ela não se dava bem comigo, e então eu consegui fazer essa ligação. E depois tenho aquilo que eu vos disse, eu posso partilhar convosco no início, que eu comecei a dar treino com a malta do handball em cadeira de rodas, as minhas filhas e a minha mulher dizia, é pai, tu gritas tanto com eles. Ou seja, e eu dizia assim, então mas eu não grito também no handball formal. Gritas, mas eles andam em cadeira, tipo, e eu disse, eu não treino diferente porque está na cadeira ou que está em pé. Eu treino atletas e se tiver que dar um grito à malta da cadeira, eu vou dar igual à malta do formal e vice-versa. E sentes que isso é importante, essa tua forma de atuar, de forma igual, de forma igual para os atletas de indoor com os ACR, que é valorizado também por eles? É muito valorizado. E há uma coisa que eu acho que nós, e que eu consegui fazer, que é nunca prometer nada que não fosse execuível. Porque pelo país que vivemos e pela sociedade que temos, muitas vezes é prometido isto e nunca acontece, e às vezes, está bem, olha, mais um que vai dizer que vai fazer e acontecer e depois nada faz, está bem? Nós tentarmos ter este cuidado de ser aqueles objetivos que nós vamos eh, traçar em conjunto para aquele atleta ou para aquela equipa, nós termos a capacidade de perceber, não, isto é execuível. E depois disto, juntando, é fundamental, nenhum momento os meus atletas, acho eu, sentiram que eu tive aquela, aquele sentimento, epá, coitada, deficiente, aquela compaixão, em nenhum momento. E eu esforço-me bastante e acho que é caráter, Marco, acho que há pessoas que têm um caráter de uma forma, as pessoas têm de outra, não é mau, nem é certo, nem é correto, é uma maneira de estar na vida. Eu Mas, posso mas partilhar uma. sentes. Diz. Não, eu ia perguntar só, mas continuas e só acrescentar. Se achas que tens de ser mais consciente, quando falas com este atleta, pela forma de não, como tu estavas há pouco a dizer que tens de ser realista, sentes também a necessidade de ser mais consciente com eles, entendo a tua forma de ser, mas não querendo. Eu tento ter esse cuidado. Eu tento ter esse cuidado porque, queiramos ou não, a sociedade promete muitas vezes e a malta está cansada, olha, mais um que diz que vai fazer e nada acontece. Sim? E eu queria partilhar convosco que as minhas filhas nasceram já eu era treinador e já eu andava no desporto adaptado. E habituaram-se a andar nas cadeiras e ao colo dos atletas e brincavam com as cadeiras. E eu vou partilhar uma história convosco. Estávamos na fila do Pingo Doce e há um senhor de cadeira que passa à frente para ir pagar. A minha filha olhou para mim e disse-me assim: ó pai, então mas aquele senhor está a passar à nossa frente porquê? Percebem? Ou seja, para elas,
como elas toda a vida andaram envolvidas, são completamente iguais. Só que andam de cadeira, percebem? E eu acho que é por aí que nós temos que ir. Acho que é mesmo por aí que nós temos que ir. Deixa eu ver aqui mais questões que foram colocadas. Ahm, se tu me puderes, agora que já passou aqui o vídeo, houve aqui algumas dúvidas sobre a questão da pontuação. Ou seja, se pudesse só aqui dar dois pontos sobre como é que é feita a classificação, ou seja, é classificado de forma determinado condicionante que o atleta tem e que no Sim. fim, como é que é calculado essa pontuação e como é que também é e também perguntaram aqui, que eu achei interessante, nunca tinha pensado nisto, que era se esta expectativa na classificação se gera também algum tipo de ansiedade, stress ao atleta. Claro que sim, claro que sim. Então, por partes. A classificação funcional é isto mesmo, os classificadores avaliam a funcionalidade daquele atleta para praticar aquela modalidade, ok? E segundo os itens que tem no manual de classificação, que é extenso, vai dando mais um ponto, vai tirando mais um ponto, vai ponto, ok? E no final ele ficou numa classe 3. E o que é que acontece? Todos os atletas querem o quê? Querem ser classes baixas, mas jogar muito. Eu não. Que é para nós, vamos imaginar, eh, se todos os amputados fossem classe 2, o tronco era completamente funcional. E isto às vezes cria aqui algumas confusões, algumas dúvidas, pessoas que são menos esclarecidas ou que veem fantasmas em todo lado, levantam suspeitas de tudo, de tudo. Portanto, a classificação é o elemento mais sensível do desporto adaptado, ok? Seja para o atleta, o treinador não pode fazer muito, nós podemos contestar isto ou aquilo, mas não é Mas nosso papel. acontece atletas de uma competição para outra terem uma avaliação diferente. Não, não, não. A classificação, nós vamos a um painel de classificadores, ficamos com uma classificação provisória, depois de ver na competição e o classificador confirmar aquela classificação, É para é sempre. para sempre. Muito difícil é depois mudar aquela classificação. Está bem? Não é vou a esta competição, eu sou um classe 3, agora vou daqui a 2 anos já sou um classe 4 e depois vem já. Não. É atribuído e é fixa. Onde é que pode haver alguns ajustes? Em doenças degenerativas, né? Porque nós sabemos que vai perdendo função, vai perdendo capacidade, e aí nós podemos solicitar, olha, daqui a 2 ou 3 anos, né, eles deixam até lá uma nota, daqui a 3 anos, vamos imaginar, voltar a ver. Mas por norma a classificação quando é dada e é confirmada é definitiva. Ok? Eh, Aqui sobre a questão que tu abordaste, também achei muito interessante a questão desculpa lá que eu estou aqui a tentar ler, como gerir a frustração do atleta nas fases iniciais da aprendizagem. Ou seja, tu falaste que tu pegas num atleta, numa pessoa que há alguns meses ou algum tempo era uma pessoa que não tinha nenhum tipo de limitação, e de repente tem algum constrangimento. E depois tu chegas ao pé dessa pessoa e metes ela a treinar. Ou seja, não tem conhecimento da modalidade e tem que se adaptar também a esta condicionante que é a cadeira. Como é que é gerir estas situações no início? Aí é um trabalho conjunto meu e do resto da minha equipa, seja no Naval, que é onde eu treino, seja na seleção. Porque quando o passo mais difícil é a malta vir experimentar, seja o atletismo, seja o handball, seja o que for. Porque muitas das vezes não vem por ignorância desportiva, por falta de conhecimento, por medo. Não, eu não sou capaz. Não, eles conseguem. Não, eu nunca vou. Não. Mas quando chega, né, e tem mais 4, 5, 6, 10
pares que falam a linguagem dele, epá, olha, afinal, olha, eu faço assim. Eu quando mudo da cadeira de uma para a outra, não faço desta forma, uso assim, né? E eles sentem-se super confortáveis e a malta que já joga há mais tempo vai-lhes dizer, não, mas isto é assim, pá, então isto é, não chegamos aqui e sabemos logo tudo, vamos crescer pouco a pouco e vamos ajudando. E ajudam-nos muitíssimo, o nosso trabalho fica muito facilitado por esta postura que existe pelos colegas de equipa. E, e também acredito que aqui também o apoio que este atleta tenha também ajuda este processo, não é? O apoio familiar, o apoio eh, de outros tipos de coisas que eles tenham adjacente, facilita um pouco, porque eu lembro-te de me contares a questão das deslocações de atletas que têm que fazer percursos eh, demasiado longos e que, não, e que muitas vezes nem têm condições de transporte. Não é? Sim, sim, é difícil. Nós temos uma realidade, enquanto país, nós sabemos que a prática desportiva no nosso país é baixíssima, formal. Quando nós falamos em prática desportiva adaptada, ainda é mais baixa, né? Nós sabemos isto. Portanto, os apoios não são fáceis. A malta inventa estratégias para ir por norma, os transportes internos nos clubes é com os carros pessoais, é com carrinhas pessoais, é com um ou outro amigo que empresta uma carrinha para nós irmos falando e para irmos dando. Eu no início criei a equipa no Naval e joguei de carrinhas das obras onde tinha que tirar a areia para pôr as cadeiras e a realidade que nós temos é esta. Exato. E é preciso, e quando é competições europeias ou internacionais, temos que estar sempre a solicitar autocarros de todo lado, não é? É isso mesmo. Temos que andar à procura quem é a empresa que tem, quem não tem, autocarros acessíveis para nós irmos o mais confortáveis possíveis. E aqui também é uma questão muito interessante sobre a questão de se tu trabalhas com psicólogos na seleção, ou se tens algum tipo de apoio ou de interação, corre de alguém. Quem faz por norma esse papel é a nossa fisioterapeuta, que é a Daniela. Eu sou o tipo guru mal disposto, e a Daniela é fofinha e vai fazendo aqui algum acompanhamento de psicólogos, mas há muitos deles que têm acompanhamento psicológico fora da seleção e fora do clube. Individual. Sim, Ok. E sentes que esses atletas que têm esse apoio depois também transmitem algum conhecimento para os restantes? sim, sim. Entra naquela parte que eu falava há pouco, que eles são excepcionais. Há uma coisa que é diferente do desporto formal, que é esta malta tenta sempre arranjar solução, porque é habituada assim no dia a dia, fora do desporto, né? E como eles já estão habituados fora do desporto, que é mais difícil ir ao multibanco, é mais difícil ir ao cinema porque tem degraus. Então, no desporto, quando aparece alguma situação, eles estão habituados a gerir. Epá, e se fizermos assim? E se nós tivermos esta solução? Olha, aconteceu-me isto e eu fiz assim. E existe esta partilha e conseguem fazer facilmente o andamento, sim. Eu tenho aqui algumas questões que eu acho que a questão da pontuação, que percebo que não é muito fácil, mas que o que o Danilo aqui transmitiu é que não há, depois de haver uma classificação de um atleta, por norma, não existe alteração, Sim. excetuando se houver alguma uma questão de doença. Vou partilhar o que aconteceu agora. Nós tínhamos um manual nosso, onde nós classificamos cá em Portugal. A partir do momento que a Federação Internacional criou um manual, este ano houve o primeiro curso dentro do Campeonato Europeu, onde eles nos apresentaram um manual da IHF, onde a nossa fisioterapeuta foi fazer esse curso para depois trazer para cá, para fazermos classificações aos nossos atletas nacionais que não participaram nunca em competições internacionais. Portanto, quem já esteve em competições da IHF ou da EE já tem a classificação atribuída. Quem nunca participou vai ter que passar por um processo de classificação a nível nacional, segundo as normas que estão agora de setembro, ou do europeu. Ok? Portanto, vai acontecer ou não que algumas classificações que existiam feitas cá
podem sofrer alterações para cima, para baixo, manter, percebem? Mas a nível internacional, quando é dada a classe, é difícil mudar, a não ser que aconteça alguma coisa deste género, que tínhamos um modelo A, passamos para o modelo B, e então agora nós vamos ter que ajustar este modelo a este e perceber o que é que está diferente e o que é que está igual. Sim? Estava aqui também, ok. Ehm, Pergunta em relação à questão da multifunção do treinador. Como tu relataste, tu és um treinador, és um gestor, um amigo, um mecânico, às vezes, não é? Sim, sim. A pergunta que é clara é como é que consegues evitar o desgaste emocional, por exemplo, numa competição como o europeu, com estas funções todas? Não, não vos consigo responder. Posso é partilhar convosco o seguinte: o que acontece e é real. Vou-vos dar dois cenários: Portugal e França. Número de atletas: 10. Número de staff: Portugal, 3. França, 11. O que é que acontece? Quando eu chego ao treino, eu tenho que ir tirar as cadeiras onde elas estão arrumadas com o Miguel, porque a Daniela está a tratar dos dedos, dos tapes, dos aquecimentos dos ombros, o que seja. Eu e o Miguel estamos a tirar as cadeiras, a montar as cadeiras e dou treino. Quando acaba o treino, o pessoal vai tomar banho e eu vou arrumar as cadeiras com o Miguel. O que é que isto faz? Faz com que, se eu tiver que ir analisar vídeo, que é o que nós fazemos no europeu, é joga, vê vídeo, joga, ajusta, treina, né? Porque aquilo é sempre a seguir. Enquanto o francês, se calhar, porque tem treinador, treinador adjunto, treinador guarda-redes, analista vídeo, mecânico, né? E quando se calhar ele vai ver o vídeo após o jantar, eu vou ver o vídeo às 2 da manhã, porque tive que fazer as outras coisas todas, percebem? E depois eles olham para nós e dizem assim: ah, mas como é que vocês conseguem fazer? Vocês são só três. É malta, é a tua. É nós ajustarmos e é aquilo que eu vos dizia, capacidade Ah, e vai tentando. exatamente. Estou tentando aqui colocar também questões para responder várias, como por exemplo aqui uma questão particular. O Rui Santos que pergunta qual foi o atleta mais jovem que treinaste em ACR e se existem treinos para camadas jovens. Podes também O aqui mais, explicar nós temos tido no sorte passado. no Campeonato do Mundo e no Campeonato da Europa em 2022 que nós ganhamos. O atleta mais novo era nosso, teve e agora no Europeu da Lituânia voltou a ser o atleta mais novo, também era nosso. Teve que levar a autorização dos pais para jogar, tem 17 anos. E o mais novo que eu treinei foi aqui em Setúbal, que começou a trabalhar comigo aos 14 anos. Mas já outros clubes, por exemplo, em Leiria, se eu não estou em erro, começou miúdos com 11. Mas respondendo à pergunta concreta, o handball é só, existe um escalão que é sénior, a idade mínima é 16, mas já houve miúdos que jogaram com 14 e com 15, em jogos que nós percebemos que pode jogar, e a competitividade é menor, mas sim, e o objetivo seria assim criar equipas ou polos onde nós conseguíssemos trabalhar com miúdos mais novos para ir alimentando isto, sim. Colocar aqui também outra questão do António André. Ele diz que como treinador de formação em ciclismo na Ilha do Pico, o clube é muito solicitado na integração de atletas adaptados. Conseguimos integrá-los, mas depois não há competição para eles. E o trabalho perde-se. Alguma ideia para ultrapassar esta situação? Criar uma equipa de handball nos Açores, por exemplo. Não, ou Concordo. tentar criar, primeiro perceber que modalidade é que eles praticam, né? Dar Neste aqui caso, é o alguns, ciclismo. sim, tentar aqui criar algumas sinergias de equipas de cá irem lá, os miúdos virem cá também fazer algum trabalho conjunto com equipas de cá, porque se não for desta forma, eu acho que vai ser difícil. Vou depois dar continuidade, como ele diz, e tem toda a razão, como é lógico. Pronto, eu também aqui outro esclarecimento que foi aqui colocado, que é a questão perguntei sobre se há atletas que não têm limitações que se podem jogar no ACR. Estão aqui a dar Não, um exemplo do futebol para cegos, para redes de visão.
Sim, não. O handball em cadeira de rodas, para competir em Portugal e para competir internacional, só o pessoal com ciência motora. E por norma, acho que é o voleibol na Holanda que pode praticar atletas sem deficiência, mas são poucos os sítios eu defendo que poderia, eu defendo, mas ainda não chegamos aí. Danilo, trabalhar no desporto adaptado tornou-te um treinador mais completo? Pergunta Claramente. aqui. Não, tornou-me uma pessoa mais completa, sem nenhuma dúvida. Tornou-me uma pessoa que deixou de se queixar porque o arroz está salgado. Deixa eu ver aqui mais alguma questão. E aqui também, olha, aqui uma questão que também acho interessante. Hoje estamos a bater recordes de questões, está a ser fácil. Se tivesses de deixar uma mensagem a um treinador que nunca trabalhou com atletas com necessidades especiais, qual seria a tua mensagem, a tua... Aposto é que vale a pena. Eu não estou a falar questão monetária, estou a falar enquanto ser humano. Que é a única forma, não é? É. Sim, aqui também. Sinto de alguma forma que os atletas se sentem mais inferiorizados nas ações no treino ou no jogo, ou eles são eh, atletas de gema e são mais resilientes e surpreendem constantemente. Penso que aqui estão a perguntar a questão dos atletas, resiliência, a forma como competem. Mas tu já também já abordaste aqui um pouco sobre isso. Pronto, basicamente. Danilo, não sei se queres também deixar alguma informação extra. Não, eu queria só desejar boas saídas, boas entradas, bom ano a toda a malta que esteve aqui a assistir este bocadinho aqui, eu a partilhar algumas ideias, algumas reflexões, não sei mais nem menos, é conversa de treinadores, pessoal do desporto, e agradecer a vossa atenção e agradecer mais uma vez à Confederação e em especial ao Marco e ao Pedro Sequeira, que são dois amigos já de muita data e que estarei sempre disponível para colaborar convosco na vossa. Obrigado, Danilo. Continuações aí de bons resultados para Muito Portugal. obrigado. Sabemos que és uma figura muito importante, também com os atletas, mas és a cara, muitas vezes, desta vertente da modalidade. E também agradecer a todos os participantes. Tivemos mais de 900 participantes hoje. Desejar a todos um bom ano 26. Uh, Divirtam-se nesta passagem de ano com cuidado e também queria desejar informar que 2026, peço desculpa pela minha voz, em 2026 continuaremos com webinars, com os Coach Talks, mas também traremos outros tipos de formações e dizer, também informar que Uh, vão às nossas redes sociais, estamos sempre a publicar informação sobre o treinador e também que o nosso canal do YouTube estão praticamente todas as formações, todos os webinars, congressos e outros tipos de formações que foram realizados. Caso queiram rever ou ver algum tema que seja do vosso interesse, vão lá. Tem muito conteúdo disponível, muito conteúdo de qualidade. Se tiverem um tempo, não sabem o que fazer, vão lá, vão encontrar de certeza algo muito interessante para a vossa formação. Uma boa noite a todos e até uma próxima. Obrigado, Danilo. Boa noite, Marco. Obrigado. Grande abraço.